Neste estudo, você verá como o nacionalismo cristão vai levar os Estados Unidos da América à ruína e espalhar uma crise mundial da qual o mundo nunca mais vai se levantar. E muitos podem até perguntar, mas como assim, se o tal movimento surgiu para reerguer aquela nação, tornar a América grande novamente? Sim, é verdade, mas esse movimento, que aparentemente parece ser do bem, com boas intenções e propósitos cristãos bem definidos, na verdade, é um cavalo de Troia e esconde uma armadilha fatal que levará aquela nação à ruína nacional. E isso se espalhará rapidamente pelo mundo todo. O nacionalismo cristão, na verdade, é uma ideologia que tem surgido em vários países que busca mesclar identidade nacional e religião cristã, defendendo que o Estado promova e, em algumas versões, faça cumprir legalmente alguns valores e símbolos cristãos como parte do caráter da nação. Não é sinônimo de cristianismo. Trata-se de um projeto político que privilegia uma determinada leitura da fé no espaço público. Feriados, oração nas escolas, 10 mandamentos, cruzes, etc. Em contextos variados, seus proponentes afirmam proteger raízes cristãs e a ordem social, enquanto críticos apontam riscos a minorias e à democracia constitucional. Em linhas gerais, a finalidade declarada é preservar ou restaurar a identidade cristã da nação, influenciando leis e políticas de educação, família, bioética, liberdade religiosa, etc., e reduzindo o papel do secularismo. Em versões mais duras, propõem privilégios estatais ao cristianismo e critérios religiosos para autoridades. Pesquisas recentes mostram que o termo é conhecido, mas amplamente impopular entre a população em geral, ainda que possua nichos de apoio e impacto no debate público. A avaliação moral e política do movimento varia conforme o país e a tradição cristã envolvida. Pesquisadores e institutos de opinião apontam vários fatores que alimentam o nacionalismo cristão, sem confundir com o cristianismo em si, não se esqueçam. Entre os mais citados estão a secularização e queda de filiação, participação religiosa em partes da sociedade, percebidas por muitos como decadência moral, o sentimento de que decisões judiciais limitaram símbolos e práticas religiosas em espaços públicos, como o banimento da oração escolar nos Estados Unidos desde 1962, e a reação a rápidas mudanças culturais em temas como sexo, macho e fêmea, sexualidade e abortamento. Há também vários fatores políticos. Pesquisas mostram que o nacionalismo cristão também funciona como bandeira para restaurar uma identidade nacional cristã, ganhando tração em contextos de polarização, populismo e medo de perda de status cultural. Estudos descrevem um espectro de adesão, enquanto levantamentos mapeiam apoios por Estado e associam essa visão a percepções de ameaça cultural. Em alguns países, como Brasil, Hungria ou Polônia, alianças entre líderes políticos e setores cristãos mobilizam esse discurso como muralha moral frente ao progressismo ou à esquerda. A bem da verdade, precisamos deixar claro que o nome até parece bonito para alguns, como sempre, esse pessoal gosta de inventar nomes bonitos e atraentes para não despertar suspeitas. Nacionalismo cristão, um lindo nome, mas o cristão de verdade, ele não é nacionalista. O reino do cristão não é deste mundo. O cristão, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. A pátria do verdadeiro cristão, que entendeu os ensinos de Cristo, é a pátria celestial. É por essa pátria que ele luta, que ele almeja morar. Mas antes de falar os motivos pelos quais o nacionalismo cristão é uma armadilha, você precisa entender o que aconteceu com a nação judaica, porque a mesma coisa que aconteceu com ela é o que vai acontecer futuramente com os Estados Unidos, e essa crise vai se espalhar pelo mundo todo. Os judeus, talvez pelo sentimento da chegada do Messias, que reinaria sobre as nações,
com o cetro de ferro, não suportavam viver sob o jugo de Roma e volta e meia estourava uma rebelião aqui, outra ali, de maneiras que César já andava meio que, vamos dizer assim, num bom português, já andava de saco cheio com os judeus. Então, aquela situação de Jesus já estava causando um certo tumulto e os líderes da nação não queriam que César se incomodasse com eles, porque sabiam que César nem queria saber disso. Ele já destruiria de plano os judeus. Então, Caifás disse: olha, é melhor que um homem só morra do que uma nação inteira seja destruída. Então, pensando em estar a livrar a nação judaica dos juízos de Roma, os líderes da nação entregaram Jesus para ser executado pelo Estado, por Roma. Só que esse mesmo Estado, algumas décadas depois, destruiu a cidade de Jerusalém. O cerco de Jerusalém, no ano 70 d.C., foi um dos mais terríveis da história humana, na qual, pela fome, homens comiam o couro dos cintos, das sandálias, mães comiam seus próprios filhos, de tão grave que era a situação. Pelo fato dos judeus rejeitarem o Filho de Deus, a destruição veio sem misericórdia. E agora, no final, será a mesma coisa. O mundo todo mergulhará numa grande crise final, que será muito mais terrível do que o cerco de Jerusalém no ano 70. Aquela crise foi porque o povo rejeitou o Filho de Deus. E agora, porque o mundo inteiro vai rejeitar a lei de Deus. Então vejamos como o nacionalismo cristão vai tratar de pavimentar a via que levará à destruição dos Estados Unidos. A crise final girará em torno da lei de Deus. Isso não é novidade para nenhum de nós. Então vejamos o ponto principal, o X da questão. A Bíblia nos dá a orientação segura de como deve ser a relação da igreja para com o Estado. Como os cristãos devem se relacionar com o Estado. Os mandamentos de Deus estão divididos em duas tábuas. A primeira tábua trata dos mandamentos do homem para com Deus e os mandamentos da segunda tábua regula sobre as relações do homem para com os seus semelhantes. A Bíblia não autoriza o Estado a se intrometer nos mandamentos da primeira tábua, somente nos mandamentos da segunda tábua. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro no capítulo 13 de Romanos. Nesse capítulo, ele esclarece aqueles irmãos que gostam de falar sobre política e lutar por mudanças e revoluções, etc. E o apóstolo Paulo fala claramente que o cristão deve obedecer às autoridades civis, porque elas são constituídas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E ele continua dando orientações e quase no final, ali no verso 9, ele elenca os mandamentos da segunda tábua. Nesse capítulo, ele trata da relação do cristão para com o Estado. Ele não menciona nenhum dos 4 mandamentos da primeira tábua, somente mandamentos da segunda tábua. E começa no verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A nenhum homem deveis coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros, porque quem ama ao próximo, cumpre a lei. Por isto, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, 7 a 10. Então, a Bíblia é bem clara sobre quais mandamentos o Estado pode legislar. O Estado não pode obrigar o cidadão a cumprir os mandamentos da primeira tábua, somente da segunda tábua, como acabamos de ver. Mas o que o nacionalismo cristão prega? O que ele pretende? O que há de errado com ele? O nacionalismo cristão sabe que o Estado só pode legislar sobre os mandamentos da segunda tábua da lei de Deus, mas ele não está contente com isso. O nacionalismo cristão pretende levar o Estado a legislar também sobre os 4 mandamentos da primeira tábua da lei de Deus.
Segundo eles, os mais entusiasmados com essa ideologia alegam que a nação terá a verdadeira prosperidade somente quando legislar sobre as 2 tábuas da lei de Deus, não somente sobre a segunda. De acordo com eles, a idolatria é a verdadeira causa da decadência da sociedade e somente com a intervenção do Estado legislando sobre matéria da primeira tábua da lei de Jeová será possível conter a derrocada. Eles querem voltar para o tempo da teologia medieval e é por isso que a Bíblia chama isso de imagem da besta. Querem voltar aos tempos de Constantino, do rei Alfredo, do rei Ricardo Coração de Leão, etc. Esse era o mesmo tempo do 6º rei, o rei que reinou durante 1260 anos, o chifre pequeno. É para esse tempo que eles querem voltar. Por isso, ao conseguirem que o Estado faça a legislação sobre matéria da primeira tábua da lei de Deus, os Estados Unidos estarão erguendo a imagem da besta. E como será a adoração a essa imagem? Ellen White diz que só pelo fato de as pessoas obedecerem à lei, que é uma afronta à lei de Deus, a pessoa já estará a adorar a besta e o dragão. Quando você entra na Suprema Corte dos Estados Unidos, hoje você vê um friso, uma gravura na parede de todas as culturas que contribuíram para as leis daquela nação. E começa ali com os mais antigos, né? Tem os assírios, tem os egípcios, então você tem Moisés lá também. E Moisés está lá com as 2 tábuas dos 10 mandamentos na mão. Uma delas está obscurecida, então você não pode vê-la. E a segunda é bem visível. E foi feito propositalmente dessa forma para mostrar que, quando se trata de julgar pessoas na Suprema Corte e em todos os outros tribunais, ninguém deve ser julgado pelos primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, mas qualquer um pode ser julgado pelos outros 6. Então, essa é a separação entre a igreja e Estado naquele país. Mas a política da esquerda foi longe demais para um lado, e esse é o propósito de Satanás. O que Satanás quer fazer é empurrar a sociedade para um extremo. Não deixe o governo impor nada. Não importa o que você faça com os bebês no seu útero, você pode simplesmente assassiná-los e tudo bem. E isso é uma violação de um dos últimos 6 mandamentos, mas simplesmente não importa. E então, agora, nós temos o pêndulo do lado oposto, vindo para outra direção, que vai para o outro extremo. E é para onde estamos nos movendo agora. Então, agora o pêndulo está vindo na direção favorável à direita. E vão aproveitar toda essa energia desse movimento para erguer a imagem da besta. Mas Jesus já nos alertou quando indagado sobre pagar tributo a César. E ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixando bem claro a separação entre a igreja e o Estado. Porque, como lemos anteriormente em Romanos 13, e está bem claro ali o que é de César. E lá não menciona nenhum mandamento da primeira tábua da lei de Deus. Então eles mencionam a decadência moral da sociedade para justificar a interferência do Estado na primeira tábua da lei. Mas a verdade é que você não pode guardar os 6 mandamentos da segunda tábua se você não guarda os 4 primeiros mandamentos da primeira. E é aí que mora o perigo, porque ao erguer a imagem da besta e instituírem a marca da besta, lembre-se que o motivo que eles alegam para a interferência do Estado é a decadência moral, dentre outros. Mas, mesmo o Estado legislando sobre matéria dos mandamentos da primeira tábua, a decadência vai continuar e outros distúrbios sociais começarão a despontar, um aqui, outro ali, porque eles não estão fazendo a tarefa de casa, isto é, guardar os mandamentos de Deus. Eles estão transgredindo, porque ao legislar sobre esses mandamentos, na verdade, eles estão fazendo exatamente o que a besta que sobe do mar fez, do que ela faz. Ela leva o povo a pecar, ela induz o homem ao pecado. Por isso o nome dele é o homem do pecado, o filho da perdição. Ele ensina as nações da terra a transgredirem os mandamentos de Deus. E com a intervenção do Estado na primeira tábua da lei de Deus, os Estados Unidos, o país da liberdade, estará a induzir as pessoas a transgredir o 4º mandamento da lei de Jeová. Porque o sábado é o único mandamento que te obriga a guardar todos os outros mandamentos.
Você pode guardar os 9 mandamentos e não guardar o sábado. E tem muita gente que faz isso. Mas não dá para guardar o sábado e deixar de guardar todos os outros. Porque o sábado é o que nos conecta a Deus e nos recarrega das coisas espirituais. E nós deixamos de lado as coisas deste mundo e nos conectamos com Deus através do seu sábado. E então, se um falso sábado for legislado e não pudermos mais guardar o verdadeiro sábado, vamos perder essa conexão e esse poder para guardar os outros 6 mandamentos. E é exatamente isso que vai acontecer naquele país e, consequentemente, no mundo todo também. Eles vão legislar um falso sábado e vão perder o poder de guardar os últimos 6 e vão acabar, de acordo com Apocalipse 13, não apenas tentando controlar aqueles que não cumprirem e receberem a marca da besta, mas vão procurar eliminá-los. E isso é uma violação dos últimos 6 mandamentos. Então eles vão se divorciar completamente da lei de Deus. Por isso vem a ruína. Eles vão se unir para tentar conter o mal, mas as coisas só vão agravar mais e mais, porque na realidade eles estão transgredindo os mandamentos de Deus e, segundo o livro de Isaías, capítulo 24, a terra será destruída porque os moradores dela transgrediram as leis, quebraram o pacto eterno. Isaías 24, 3 a 5. A terra será completamente destruída, não vai sobrar nada nela. Tudo será destruído, porque os seus moradores abandonaram os estatutos de Jeová. Mas esse movimento não surgiu do nada, não veio por acaso. Ele foi provocado pelos militares da ordem, eles são peritos nisso. Movimentos sociais, guerras e revoluções, eles sabem como provocar uma situação dessa que causa grande comoção popular e eles aproveitam essa energia e direcionam para onde eles querem. É como alguém que controla um agressor que vai lhe dar um soco, a energia já está no braço do oponente, então ele somente segura o braço e direciona a mão para que o soco vá aonde ele quiser. Assim, esse pessoal controla a política das nações. Segundo o livro O Grande Conflito, de Ellen White, de todos os instrumentos do filho da perdição, do homem do pecado, essa ordem é a mais cruel, sem escrúpulos e poderosa defensora das suas causas. Seu objetivo principal é a subversão do protestantismo e o pronto restabelecimento da supremacia do chifre pequeno. Assim, eles se infiltram nas igrejas protestantes e estão provocando esse movimento. O protestantismo já está acostumado a comprar seus produtos, o desprezo pelo sábado, a imortalidade da alma, o rapto secreto, o chamar a igreja adventista de seita, etc. Tudo isso são produtos dessa ordem que o mundo protestante, desavisado, comprou. Assim, para os Estados Unidos formarem a imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, de tal maneira que a autoridade do Estado seja empregada pela igreja para que ela consiga realizar seus objetivos. E como podemos ver na história, toda vez que a igreja conseguiu esse objetivo, o apoio do Estado, ela usou para punir os dissidentes, aqueles que discordavam de suas doutrinas. Assim, da mesma forma, as igrejas protestantes nos Estados Unidos vão seguir os passos de Roma, formando uma aliança com o poder secular deste mundo e, eventualmente, vão acabar restringindo a liberdade de consciência do cidadão naquele país. E esse modelo vai se espalhar pelo mundo todo, rapidamente. Mas nós sabemos que a causa principal é a apostasia, que levará a igreja a bater na porta do Estado e pedir seu apoio. Por não guardarem os mandamentos de Deus, a sociedade vai se corromper e a igreja vai pedir ao Estado que crie uma lei que ela mesma deveria estar a pregar nos seus púlpitos, a lei de Deus. Mas essas igrejas abandonaram as leis de Jeová, quebraram o pacto eterno do Criador. O reflexo disso é a decadência moral da sociedade. Assim, a apostasia vai preparar o caminho para o erguimento da imagem da besta. A própria Bíblia fala que antes da vinda de Cristo,
O mundo estará num estado de decadência moral, como estamos vendo agora. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, etc. 2 Timóteo 3, 1-5. Agora, se existem muitas igrejas protestantes, como será que elas vão se unir para conseguirem esse objetivo? Acontece que não existirá uma religião única mundial. Cada um ficará na sua. O que elas vão fazer é se ligar em pontos que lhes são comuns e abandonar as diferenças. Assim, elas vão conseguir essa união. Ellen White, comentando sobre essa união das igrejas protestantes, ela diz o seguinte: quando, pois, se conseguir isto nos esforços para se obter completa uniformidade, haverá apenas um passo para recorrer à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes sejam comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado a imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis nos dissidentes será o resultado inevitável. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes pedirem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Resta definir então agora somente o sinal da besta. O grande conflito, a imutável lei de Deus, página 445. E hoje, o que é que nós estamos vendo nos noticiários? É exatamente isso que foi profetizado por Ellen White. Vimos recentemente no funeral de Charlie Kirk como os convidados que discursaram estavam com um forte sentimento de querer resgatar a nação. Todos foram unânimes em dizer que algo precisa ser feito para conter o mal, e a aproximação da igreja com o Estado era tanta que, num dado momento, nem dava para discernir se aquele era um funeral ou um movimento ecumênico pedindo o apoio do Estado. E se você está se preparando para morar na nova terra, fique atento para as próximas cenas, porque já estamos bem perto da Nova Jerusalém. A união, que será o fator principal, já está em avançado estágio, e o próximo passo será então o emprego da força, que virá quando o Estado promulgar a lei de interesse religioso, mas que vem travestida de uma lei civil, a lei dominical. Porque o pessoal por trás do projeto 2025 é uma coalizão cristã, Heritage Foundation. Mas o que é a imagem, a besta, e como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem, a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características desse poder. Quando se corrompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Então, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, empregou-o ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disso na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão
tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia, e só então manifestaria o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, e todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro, para que creiam a mentira. Quando for atingido tal estado de impiedade, ver-se-ão os mesmos resultados que nos primeiros séculos. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muito considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Quando, pois, se conseguir isto nos esforços para se obter uma completa uniformidade, apenas um passo haverá para que se recorra à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. A característica especial da besta, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E Paulo intitulou o mesmo poder de o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, dado o fato de ser esse o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derrubar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor.
A Escritura Sagrada, porém, indica o sétimo dia e não o primeiro, como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías, o Senhor lhe chama meu santo dia. A história se repetirá. Será exaltada a falsa religião. O primeiro dia da semana, dia comum de trabalho, que não possui nenhuma santidade, será levantado como foi a imagem em Babilônia. A todas as nações, e línguas, e povos se ordenará que venerem esse dia de repouso espúrio. É este o plano de Satanás para invalidar o dia instituído por Deus e dado ao mundo como memorial da criação. O decreto impondo a veneração desse dia abrangerá o mundo todo. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado com o objetivo de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar seu exemplo. Embora esse país seja o líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo. Nações serão agitadas até ao centro, será retirado o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único teste seguro do caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus exigem uma fé que não vacile. Seus filhos devem deixar evidente que ele é o único objeto de seu culto, que nada, nem mesmo o risco da própria vida, pode levá-los a fazer a mínima concessão a um falso culto. Para o coração leal, as leis de homens pecadores e finitos tornam-se insignificantes ao lado da palavra do Deus eterno. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Maranata 213. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.